Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais, está no ar mais uma edição do programa Cenário Político. E o entrevistado de hoje é Hadi Júnior, ex-secretário da Sentep e ex-subsecretário de Logística e Infraestrutura da CEMED na gestão do ex-prefeito de Manaus. Hadi Júnior se prepara para sua segunda eleição. Em 2024 concorreu a uma vaga de vereador na Câmara Municipal de Manaus, obteve mais de 4 mil votos, está como suplente e atualmente está como pré-candidato a deputado federal pelo Avante. É agora com transmissão pelas redes sociais do portal AM1. Olá, Hadi, seja muito bem-vindo ao portal AM1. Obrigado por me receber. Sempre bom estar aqui, falar um pouco dos meus projetos, né? E fazer um balanço do que eu fiz, da minha atividade na Prefeitura de Manaus e dos próximos, dos meus próximos passos políticos. Como diz o Caboclo, antes da gente começar a vender o peixe aqui, né? Principalmente você, mais do que eu queria fazer uma pergunta que ela é meio que clichê, né? O que você aprendeu politicamente ao integrar a gestão de Davi Almeida? Porque você foi secretário e subsecretário. O que tirou de lição disso politicamente? Bem, a prefeitura em si, ela te ensina muito, né? O espírito municipalista, ele te leva a conduzir a tua gestão. No caso, eu estive secretário de Trabalho e subsecretário de Infraestrutura e Logística na CEMED, a levar os serviços para a população, levar na ponta, né? Integrar tudo aquilo que você recebe como recursos e caminhar esses serviços para o cidadão. Então, e politicamente, né, tendo essa visão de pulverização dos recursos, politicamente o Davi ensinou muito a gente a ser generoso, né? Eu, na minha época, que era secretário de Trabalho, pude dar pneus para taxista, mototaxista, carrinho de churrasco, carrinho de pipoca, né? Construiu casa de praia, construiu de micro, é, otimizei junto com um time lá que tocou comigo a secretaria no período em que eu estava, o atendimento do Cine, e hoje o Cine no automático consegue engajar para o cidadão muitos empregos, dá oportunidade para o cidadão é, ter chance de se recolocar ou se colocar no mercado de trabalho, inclusive o primeiro emprego. Então foram muitas ações municipalistas, de espírito municipalista. Isso é um indicativo de boas políticas públicas e me credenciou para o meio político, me credenciou para ser um candidato. Você falou uma palavra interessante: generosidade. Generosidade que a prefeitura, por exemplo, não viu da Alean nesses pouco mais de 5 anos que o Davi Almeida esteve como prefeito. A gente viveu com o legislativo dois momentos que eu me lembro bem, né? O primeiro biênio, nós tivemos o Davi Reis como presidente da casa, então eu aprovei várias leis de auxílio empreendedor, na retomada da economia para os pequenos empreendedores. A gente deu valores para que eles pudessem retomar as suas atividades, e esses projetos de auxílio empreendedor foram aprovados com urgência. Nós perdoamos no FUMIPEC mais de 23 milhões de reais, mais de 5 mil pessoas que contraíram dívidas nos seus CPFs para empreender, mas por conta da pandemia, o prefeito encaminhou uma mensagem para a Câmara e nós perdoamos essas pessoas. Isso também foi tratado com urgência. E nós tivemos um outro momento, uma oposição muito ferrenha, em que a gente não conseguiu aprovar muitos projetos, em que, um exemplo que eu cito sempre, eu tive que ir defender a retomada, né, de um espaço público de frente por Rio, que era uma Cracolândia, que foi a primeira Cracolândia que o prefeito Davi extinguiu da cidade, que foi o Casa de Praia. Eu tive que ir defender. Então eu lembro-me bem dos dois momentos que nós vivemos, que eu vivi como secretário nesses anos passados. Um com o Davi Reis sendo presidente e o outro com uma oposição. Então foi muito mais difícil fazer,
no período em que a gente tinha oposição. E se tratando da Alean? A Alean, ela se expande para o Estado. Eu tenho, até por isso eu vim candidato. Aí a gente entra um pouco eu venho na minha atuação, né, nesses próximos meses. A Alean deveria se preocupar muito com os municípios, muito mais com os municípios. Nós temos riquezas imensuráveis no nosso estado e o nosso povo ainda sofre muito por falta de trabalho, dinheiro, de reconhecimento. Nós temos, eu sempre falo também que nós temos os piores IDHs do país, dos índices de desenvolvimento humano do país, dentro do nosso estado, né? Cito o exemplo de Pixuna, Itamaraty, Atalaia do Norte, outros municípios que são muito ricos e não gozam dessa riqueza para os seus munícipes, para as pessoas. A Assembleia Legislativa deveria não se preocupar com assuntos pontuais, mas com o desenvolvimento do Estado. Aprovar leis que possam ajudar os nossos empreendedores locais nos rincões do nosso Estado, que é muito bonito falar da Amazônia, né? Mas é ridículo esquecer que aqui tem amazonenses. Então tem muitas demonstrações de estadismo pelos deputados que deveriam ser frente, né, para melhorar ou mudar a vida do nosso caboclo do interior. Durante a gestão que o senhor integrou, o ex-prefeito de Manaus, na época prefeito, Davi Almeida, chegou a dizer diversas vezes que os deputados da Alean não destinavam emendas parlamentares para Manaus, né? Excluíram Manaus. E aí o senhor falou muito aqui na palavra generosidade. Davi Almeida ensinou, priorizou a questão da generosidade. E aí vocês não tiveram esse retorno vindo da Alean, né? E aí eu queria que o senhor comentasse essa participação, ou na verdade essa não participação da Alean, porque podia ter, né, feito uma parceria de governos ali, né? Um legislativo estadual com um poder executivo municipal. E não houve essa parceria. Houve, na verdade, uma omissão por parte... Não vou jogar ali 24 deputados, porque tem um dos deputados que é irmão do prefeito. Então, não tenho certeza se ele também não destinou emendas, né? Não fiz uma análise a fundo. Mas os outros 23, o prefeito afirmava categoricamente que não destinavam emendas. Emendas essas que podiam ter construído hospitais, UBSs, ajudado no asfalto a Manaus, né? E aí eu queria que o senhor comentasse sobre isso. A Alean, ela é omissa quando se trata da prefeitura de Manaus? Ela não é omissa, eu vejo com muita clareza, e aí a gente vem, quando tu olhas pro quadro da Alean, você vê figurinhas repetidas ao longo de muitos anos. As emendas parlamentares, no meu entender, elas servem para manter essa escravidão política que existe do nosso povo, principalmente do interior. É por isso que você não vê emendas na cidade de Manaus. Você vê deputados da calha do Solimões, deputado da calha do Juruá, você vê deputado da calha do Purus, você vê deputado de várias localidades que são bem votados em movimento em municípios dessas calhas, mas você não vê os municípios evoluírem. Então, na minha ótica, as emendas parlamentares hoje, essas de grande monta, são utilizadas para manter essa escravidão política. Entendeu? Então, eu não vejo, e talvez esteja dando certo para eles e muito ruim para o nosso povo. Então, é uma estratégia do próprio parlamentar, no meu entender. Não colocar emenda onde precise, mas colocar onde é necessário para que ele se mantenha no cargo. Eu chego a ver da seguinte forma, como se fosse um pagamento pelo silêncio daquele povo. O senhor vê dessa forma também? Vejo, totalmente. Eu vejo totalmente. Eu teria vergonha de ser, como eu falei agora, vergonha de ser o deputado daquele município e aquele município está atrasado grandemente na educação, na saúde, com a segurança totalmente fragilizada, e ser o deputado mais votado por anos naquele município. Então, aí você pega uma emenda parlamentar, tem emenda desse deputado para esse município, mas fortalece o quê? Fortalece a base política, mas não muda os índices do município.
Os índices do município estão sempre lá embaixo. Por quantos anos que a Atalaia do Norte tem o IDH nesse número? Há vários anos, não muda. Por quantos anos que ninguém conhece quais são os problemas do Rio Juruá? Esses deputados mais antigos, esses que estão ainda, não fizeram, não construíram a história do nosso estado e sim fizeram dela a mesma história todos os anos. Então, assim, quando tu falas de emenda parlamentar, de desenvolvimento econômico, de democracia, de generosidade, eu acabo olhando tendo essa visão. Qual é hoje o maior problema político do Amazonas? Eu vejo que o maior problema político do Amazonas é o voto de protesto. Eu acredito que seja esse o problema político que vai assolar e que assola já há algum tempo o nosso povo, é o voto de protesto. Só para quem está nos assistindo entender melhor, e eu também entender melhor, porque eu não sou especialista em política, né? Mas o voto de protesto seria, tipo assim, votar no candidato só para não eleger fulano, mesmo sabendo que aquele candidato não é o mais preparado para o cargo. Seria isso? Exatamente. Ninguém, absolutamente ninguém, com uma marreta de plástico vai resolver o problema do Brasil ou do Amazonas. Ninguém, absolutamente ninguém, que ao debater no Congresso Nacional matérias importantes para o nosso desenvolvimento, vai resolver o problema dos algozes do Amazonas arrumando um apelido para os outros pares. E a gente está prestes a ter um fenômeno dessa eleição, né? E perder uma vaga que seria muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Isso me preocupa. Nós, há alguns anos atrás, tivemos, né, por relação numérica, o deputado mais votado do país, que equalizou o seu mandato de vereador com excrementos. Falou que vereador era a mesma coisa. Voto de protesto. Então, eu acho que o maior problema do Amazonas, além da escravidão política, é esse voto de protesto. Em primeiro lugar, na eleição vai ser sempre um cara que lacra nas redes sociais e vai levar a eleição e a gente vai perder essa vaga. Então, eu acho que esse é o grande problema do Amazonas. Parece assim aquele tipo de macho, né? Trazendo pro nosso amazonês, parece assim aquele tipo de macho que a mulher só presta enquanto tava com ele. Depois que não tá com ele, a mulher é puta, é vagabunda, né? Puxando pra esse lance aí, enquanto era vereador, não falava nada. O cargo tava bom, tava recebendo, tinha seu tempo de fala, tinha seu status, né? Conseguiu ser uma escadinha pra Brasília, tá lá em Brasília. Aí quis virar governador. Não conseguiu. Governador não, prefeito, né? Não conseguiu. Será que se tivesse virado prefeito de Manaus, tava falando a mesma coisa do cargo em Brasília? É um fruto de uma... Eu não questiono, né, como foi a criação, nada. Eu acho que como toda criação tem seus acertos e tem seus erros, mas é no mínimo muito desrespeitoso a atuação do Amon. Foi muito desrespeitosa na Câmara dos Vereadores. Não conseguiu justificar a sua prestação de conta eleitoral quanto vereador. Teve problema na prestação de conta eleitoral dele, com indícios gravíssimos de fraude na prestação de conta. Ao fazer uma seleção simplificada para o seu gabinete, teve que devolver dinheiro porque não deu certo a seleção que ele fez para compor o seu gabinete. Teve denúncia dos seus pares vereadores de que ele andava com uma lista de processos para sanear o processo de pessoas em troca de apoio político. Denúncias gravíssimas, isso não deu em nada. E agora com essas falas e um mandato estritamente, né, se tratando do Amazonas, apagado. Então, assim, é um conjunto de fatores que enojam, né, e que mancham a história do nosso estado, né? Mas será que não era porque esses erros ocorreram porque ele era muito novo? Não, absolutamente. Visceralmente, tu tem as tuas qualidades. Você você tem o teu posicionamento. Não se erra com essa sequência gravíssima simplesmente por conta da idade. Eu também Caráter fui vem de novo. berço. Exatamente.
Radi, a minha próxima pergunta aqui. A população está cansada dos mesmos grupos políticos no Amazonas? Então, eu acho que a população quer ver resultado. Não vai mais apostar no novo, como foi Não. nas eleições anteriores? Eu acho que hoje o mix de experiência, né, com a cabeça inovadora, a mente aberta para o que acontece no mundo, eu acho que tem fortes chances de comandar o nosso estado. Não será o fim dos políticos já que já tiveram experiências em outros mandatos. Essa eleição, então, não é do novo. Não teremos um novo nome eleito, por exemplo, para o governo do Amazonas. Vai ser um nome conhecido. Sim, o governador do Amazonas vai ser o Davi, na minha opinião. O pré-candidato e o melhor quadro para o Amazonas é o Davi. Né? Você viu, todos nós podemos vivenciar o cavalo de pau que foi dado nessa prefeitura para que a gente entregasse tudo que foi entregue para a população. Para que nós virássemos o jogo na educação, na saúde, no emprego, renda, na infraestrutura. Então, é necessário que se dê um cavalo de pau no Estado e tire a saúde desse marasmo, né? Tire a educação dessa vergonha. Então, o nome é o nome do Davi. Eu não tenho dúvidas. Né? E se o povo começar a analisar, e eu acho que isso vai ser. Eu acho não, tenho certeza que isso vai ser mostrado na campanha. Quem faz a campanha de quem entregou, o volume de serviços e de entregas do Davi é absurdo. Então, assim, o novo governador será o Davi, se Deus quiser, e o povo entender. Agora, eu não vejo o nosso povo. Vez ou outra, você vê ainda a gente lembrar do Amazonino, do Gilberto Mestrinho, de políticos do passado que fizeram a diferença. O nosso povo é coerente. O povo do Amazonas é coerente, sabe votar. Isso aí seria uma comparação a qual outro nome? Acho que ficou faltando alguma coisa. Se o senhor ia comparar com um nome atual ou não? Olha, Jefferson Pérez, né? O próprio Mário Frota foram políticos que marcaram Evandro Carreira, que marcaram nossa história. Né? Então, quando a gente pensa que nós precisamos elevar o nível da Câmara Municipal, para isso eu me candidatei. Hoje estou me candidatando à Câmara Federal. Eu sei que o maior e quais são as obrigações de um deputado federal, que é legislar e fiscalizar. Mas defender os interesses do nosso Estado também é papel de deputado federal, né? Focando na articulação política, focando na articulação instituições. Então, assim, estou me colocando à disposição no intuito de melhorar a vida da nossa população, conhecendo a nossa realidade, sem nenhuma agressão ao cenário. Então, eu não vejo, né, de verdade que a nossa população tem aversão ao novo ou ao antigo. Ela quer propostas e trabalho, e serviços. E resultado. E resultados. Porque proposta todo mundo vai ter, né? Promete a alma, né? Pra ganhar o voto. Depois que ganha, some. Some a pessoa e a alma. Né? Já não teve essa impressão? Nem sempre. Quando eu vou te falar, eu já ouvi, não é porque eu sou correligionário do Davi e do Renato, mas a todo momento, em todas as conversas de comando, a gente tem sempre um planejamento para chegar a um objetivo. Eu até agora, e eu assisto os programas, vejo as postagens, eu não vejo nenhum outro candidato oferecendo proposta para o Amazonas, não. Eu vejo o Davi entregando proposta. Eu vejo algumas candidaturas vazias, sem nenhuma intenção. Eu quero ser candidato, eu quero ganhar, mas sem nenhuma intenção. Agora sim, Radi, vamos esquentar um pouco esse papo político. Já tem candidato que diz assim, vou vencer no primeiro turno. E já tem aquele que diz assim, tô no segundo turno. Só que o que eles falam ali são vozes da cabeça deles, não é o resultado que dá nas urnas. Historicamente, a eleição para governo do Amazonas é decidida no segundo turno. Né? As pesquisas mostram isso, né? E as pesquisas são fotografias do momento. Tanto é que antes do prefeito de Manaus se colocar à disposição da população, o cenário era um. Depois que ele entrou na disputa, o cenário é outro totalmente diferente. E se lá em outubro
nós tivermos, por exemplo, o Roberto Cidade nesse cenário, o cenário também vai mudar, né? Porque pesquisas são fotografias do momento. E aí eu faço aqui a pergunta para o Hadi. Essa disputa vai ser definida no segundo turno. Na sua opinião, Davi Almeida já está lá. Com quem ficaria essa segunda vaga? Já teria um favorito também? Ou isso vai ser decidido só em outubro mesmo, depois de abrir as urnas e contabilizar os votos? Veja bem, tem candidato, você estava falando, aproveitar a tua deixa, tem candidato fazendo carreata. Não está se preocupando nem com a questão jurídica e das regras de candidatura. Eu acho que tem candidato, se o TSE olhar tiver o olhar mais clínico, que nem registra a candidatura. Tem gente levantando a mão na carroceria de caminhonete e se pudesse falar, já falava o número. Entendeu? Então, é um cenário que você está muito aberto. No segundo turno está o Davi. Agora, quem irá é quem menos errar entre os outros, entendeu? Eu vejo isso. Tem candidato que diz que vai ganhar a eleição no primeiro turno, mas nas eleições passadas não teve um bom resultado. Qual seria o melhor segundo turno para a população do Amazonas? Seria Davi Almeida e Omar Aziz? Ou Davi Almeida, Roberto Cidade, ou Davi Almeida e Maria do Carmo? Qual seria o melhor cenário para o Amazonas? É uma excelente pergunta. Acho que não tem um segundo pro Davi. Né? Eu acho que o Davi ele vai focar nas propostas, no trabalho exercido durante 6 anos em Manaus. E aí quem tiver mais proposta que ele, que dificilmente a história, quem não olha para a história, está fadado ao insucesso no futuro, né? Praticamente todos esses que serão candidatos agora já foram candidatos no passado. Então, se você for buscar os planos de governo aprovados para registro de candidatura desses candidatos, você já consegue ter uma visão do que vai ser a eleição esse ano. Tem candidato a governador que já apresentou o plano de governo com uma lauda. Como é que tu vai tocar um estado se tu não tem ideias para ele? O senhor não tem nomes, não. Eu tô por fora dessas coisas. Mas se o senhor puder me fornecer nomes, me forneça depois nos bastidores. Deixa eu lhe perguntar. Olha, falando em... A gente tá numa entrevista aqui, o Instituto Verita tá me ligando para saber minhas intenções de voto para governador, deputado, mas no momento não dá para atender, não. Eu sempre gosto de participar. Mas quando eu vejo que as perguntas assim estão muito tendenciosas, aí eu já nem respondo mais, desligo. Mas aí voltando pro nosso lance aqui da política. Eu até perdi um pouco do raciocínio, mas vamos lá, voltando. A gente estava falando da questão da Davi, né, segundo turno. Vamos lá, na política tem muita puxada de tapete, né? Não sei se o senhor considera dessa forma, mas eu vou falar a minha análise aqui. Quando o Davi Almeida era presidente da Leam, ele assumiu, né, o governo do Amazonas por um curto período até que fosse realizada uma eleição tampão. Esperava-se que ele pudesse disputar aquela eleição, mas na época o presidente do partido dele era o Omar Aziz e não apoiou a candidatura dele. O Omar Aziz decidiu apoiar o amazonino, que acabou eleito governador tampão. Passou-se um tempo, o Davi Almeida virou prefeito de Manaus, né, foi reeleito, e agora... Muito se falava, antes do Davi Almeida se anunciar governador do Amazonas, que seria o troco, a revanche. Ele não apoiar o Omar Aziz para o governo do Amazonas, né? E aí acabou que o Davi Almeida veio candidato tá pré-candidato a governador do Amazonas. Só que, tipo assim, algumas pessoas dizem que é a revanche, é o troco. Eu já analiso de outra forma. É o curso natural. É histórico de Manaus que o prefeito reeleito se desincompatibilize do cargo para disputar o governo, né? Foi assim com outros nomes. E por que seria diferente com Davi Almeida? Se ele concluísse o mandato de prefeito, ia sobrar para ele o quê daqui a 2 anos? Disputar uma eleição de vereador? Né? Não tem cabimento, porque prefeito ele não ia poder ser mais. Aí vice-prefeito, talvez poderia ser, né? Mas aí é regredir demais, né? Para uma experiência toda que já vem de presidente da Leam, deputado estadual, governador em exercício, prefeito reeleito.
E aí, onde que eu quero chegar com essa conversa? É justamente a questão da puxada de tapete, né? A gente teve o cenário que ocorreu com o Tadeu de Souza, que era o nome de confiança do Davi Almeida, né? E a gente teve agora murmurinhos que isso poderia acontecer com o Renato Júnior no comando da prefeitura, mas prefeito e Renato Júnior já cuidaram de espantar todas essas hipóteses com o prefeito anunciando o Renato Júnior como coordenador de campanha. O senhor acha que isso foi necessário para espantar os boatos? Ou isso já estava definido? E como é que o senhor espera que o Renato possa conciliar a agenda dele como prefeito e coordenador de campanha? Porque vai ser prefeito de dia, coordenador de campanha à noite. Como é que vai acontecer isso? O senhor que faz parte da bolha, porque eu não falo com o Renato Júnior, eu não falo com o Davi, o senhor encontra com eles. Como é que vai ser isso? O Renato Júnior vai precisar se afastar? Não vai? Como é que vai ser? O Davi, ele construiu essa história, né? Prestando bem atenção em todos a tua fala, essa pergunta. O Davi, ele construiu essa história. Ele conseguiu um partido, ele veio candidato, ganhou a eleição, teve uma eleição nesse inteirinho em 2022. Ele estava muito bem nas pesquisas, era o primeiro lugar nas pesquisas. Podia ter saído, não é minha hora, vou concluir meu mandato. Fez um bom mandato, a população aprovou, ele foi reeleito e aí ele saiu candidato com todos os direitos amazonense que é, manauara que é, de querer levar esses benefícios da prefeitura de Manaus que ele fez na prefeitura para o interior. O Renato é um político extremamente habilidoso, né? E um gestor de uma visão ampliada. Então, assim, com certeza absoluta, e eu tenho certeza, e eu te falo categoricamente, tá? Eu posso até pegar um puxão de orelha lá fora, depois deles, mas não foi para afastar nenhum burburinho que ele foi escolhido coordenador. Ele foi escolhido coordenador pela sua personalidade, pelas suas qualidades, né? Não para isso. Nunca houve nenhum sinal de racha no nosso grupo, principalmente com relação a isso. O Tadeu saiu e quis escrever sua própria história e resolveu não seguir em frente. Apagou a história política dele sem mesmo ter começado. Então hoje não tem nada. Não existe Tadeu. Né? E o Roberto Cidade, para mim, é a continuidade do Wilson. Assim eles se tratam. Né? Eu estou aqui, falas do próprio Roberto. Eu estou aqui para dar continuidade ao trabalho do Wilson. Então, daí eu não preciso explicar mais nada. Nós estaremos candidatos exatamente para dar todo esse suporte que o Renato e o Davi precisem nos rincões aí da nossa Amazônia. Então, o Renato é coordenador, mas tem muitos braços que vão poder contribuir e eu estarei candidato para contribuir com a candidatura do Davi. Agora, Radi, em 2024, quando tu disputou uma vaga na CMM, tu obteve mais de 4.000 votos, né? 4.609 votos. Ficou como terceiro suplente, levando em consideração que o partido fez 6. Se você tivesse no partido menor, você teria entrado, né? Mas a questão aqui não é o partido, né? Você somou votos, ajudou essa galera a entrar também. E aí eu te pergunto, com esse tanto de voto, não seria mais viável para o Radi disputar uma eleição para deputado estadual? Não é uma eleição mais fácil? Ou para você tem o mesmo peso a eleição para estadual para federal? Porque eu vejo diferente. Eu vejo para estadual 24 vagas. E eu vejo para federal 8 vagas. Né? E aumentar. Eu não sei se aumentou de fato, se continua 8, quantas vagas vão ser. Mas até onde eu sei é 8. O Renato e o Davi, eles vão me fazer, né, uma justiça tremenda nessa eleição. Né? Eu vou ter oportunidade de dizer todos os dias o quão meu pai foi importante para o nosso estado. Eu vou ser um cabo eleitoral de luxo para o meu pai. Meu pai é candidato a deputado estadual. Meu pai é o Radi Oliveira, que foi a pessoa que implementou o Luz para Todos no Amazonas. Ele, na eleição de 2022, ele já teve próximo de 14.000 votos e é um candidato em potencial. Meu pai é um amazônida, foi seringueiro. Meu pai nasceu numa comunidade chamada Matupiri, lá em Itamaraty. Então, ele tem uma história no setor elétrico muito bonita, já é aposentado, né? E ele tem um sonho de ser parlamentar para levar políticas públicas
para o interior do estado. Na última eleição ele disputou para Leão? Disputou para 14 Leão, mil teve votos. 14 mil votos. Também é terceiro suplente de deputado estadual. Então, qual é o partido dele? É Avante também. Então, esse é o motivo de você não ter saído para uma disputa para Leão. Não, exatamente esse é o motivo. Entendi. Se não fosse, eu seria candidato sim a deputado estadual, porque eu faço parte de um grupo e com certeza eu seria recrutado para isso, né? Hoje estou candidato a deputado federal. Eu acredito que com a minha postura, na hora em que for liberado pela justiça para que a gente possa fazer campanha, eu penso que a minha candidatura vai desidratar esse voto de protesto. Eu penso que a minha candidatura desidrata essas pessoas que vão votar em alguém que é engraçado. Porque eu estou preparado exatamente, não para atacar de maneira nenhuma, mas para fazer uma candidatura de propostas. Hadi, o Hadi, ele é um... O Hadi aqui, tá? Não o Hadi Pá, que agora confundi a minha cabeça inteira, acho que o delay totalmente de casa. O Hadi, ele é um cara da lacração nas redes sociais. Como é que é o Hadi? Não, eu sou um cara de fazer. Eu gosto de fazer, eu gosto de executar. Eu sou um executivo por natureza. Eu gosto de ver as coisas acontecerem. Qual é o voto que interessa pro Hadi? É o voto da proposta, o propositivo. É o voto, aquele voto real. Aquele voto da pessoa que está votando porque eu topo essas ideias e eu quero acompanhar esse mandato. Por que eu faço essa pergunta pro Hadi? Porque eu já tive aqui pré-candidatos nessa cadeira e candidatos depois, porque tem dois momentos, né? O momento da pré-candidatura e o momento da candidatura. Já tive aqui político que afirma... Político não, pessoas que se colocaram à disposição, que política contém mandato, né? Não era nem gestor público. Pessoas que se colocaram à disposição, tinham um grande número de seguidores nas redes sociais, se vendia como um influencer e dizia assim, eu vou vencer a eleição porque eu tenho 300 mil seguidores no meu Instagram. E eu tô em todos os lugares de Manaus. Eu falei assim, mas tu tá indo visitar a casa de todo mundo? Tu tá apertando a mão dessas pessoas? Tu tá entregando o teu santinho pra cada uma delas, pra elas lembrarem de ti? Ou tu só tá postando nas redes sociais conteúdo engraçado pra gerar engajamento e achar que curtidas e likes se transformam em votos? E não, pode ter certeza, eu vou ser eleito, eu vou ser eleita. Quando chegou, abriram as urnas, não foi eleito. Não foi eleita, não ficou nem como suplente. Por isso que eu faço essa pergunta, né? Qual é o voto que interessa pro Hadi? É o voto daquele aperto de mão nas feiras, enfim, nas ruas de Manaus, paradas de ônibus, ou vai se concentrar a campanha no digital? A nossa população, ela tem um potencial empreendedor muito grande. A minha esposa, ela é de Maués, e a gente conversando esses dias, ela estava falando algo interessante no carro. Ela dizia que ainda tem pessoas que fazem farinha na pá do remo, e como tem. Esses são empreendedores, são microempreendedores, os fazedores de farinha, né? O pessoal da juta, da malva, os pescadores, os catadores de castanha, os seringueiros. Eu gostaria de ter o voto dessas pessoas. Eu gostaria que elas acompanhassem o meu mandato. Eu iria focar nisso, exatamente na saúde financeira das famílias. Esse é o voto que eu quero. Quero o voto de alguém que queira se desenvolver, que queira multiplicar os seus bens, as suas benesses familiares. Quero o voto de quem quer crescer. Eu não quero o voto de quem quer sorrir o tempo inteiro, né? Acho que atrás de excesso existe falta de alguma coisa. Então, assim, eu quero o voto das pessoas de verdade. É o eleitor que eu vou focar. Agora, a campanha no interior é mais difícil, né? Mas, assim, já me conforta um pouco, porque tu falou que na última eleição para estadual, teu pai obteve 14 mil votos. Tu, com certeza, chegou... Vamos lá, que tu foi pelo menos num município com teu pai, tu foi, né? São 62, pelo menos num tu foi. Então, tu já sabe como é que é a realidade. Então, aqui, fazendo análise, a tua esposa é de Maués. Então, tu já vai ter voto lá em Maués. Teu pai é de Itapiranga. Itamaraty, né? Itamaraty. Lá também vai ter voto. Manaus. Foi secretário em Manaus, teve mais de 4 mil votos na última eleição para vereador, vai ter voto em Manaus. Vai arrancar voto nos 62 municípios, ou tu não quer desgastar a campanha nos 62 e quer focar, por exemplo, assim, desses 62 vou focar em 20.
Não, eu vou. Os 62. Eu pretendo, talvez não dê para ir em todos, mas eu vou estar em todos os municípios. Se o Hadi não chegar em todos, pelo menos um cabo eleitoral vai chegar lá. Vai chegar lá, vai chegar lá. Eu vou te falar uma coisa, eu fui o 73º do pleito, né? De 900 candidatos a vereador, eu fui o número 63. Agora acho que nós teremos pouco mais de 100 candidatos a deputado federal. Então a densidade é totalmente diferente, né? E eu gostaria muito de estar ao lado desses candidatos, né? Que serão pares, né? Eles serão candidatos iguais a mim, né? Para debater propostas, né? Para explicar que tipo de atuação eu terei diferente dos demais candidatos. E o conteúdo que será gerado por mim na campanha é um conteúdo totalmente propositivo, mas um conteúdo de pautas de deputados federais, que é o que está faltando aqui no nosso estado. Eu não vejo, sinceramente, nenhum deputado federal hoje pautando o nosso estado no Congresso Nacional. São 513 deputados. Eu não vejo tribunas dos nossos deputados, eu vejo uma falta de respeito absurda com a nossa bancada, né? Porque o deputado federal que fala no grande expediente lá no Congresso Nacional é de madrugada, amazonense é de madrugada e sem ninguém ouvindo. Então, cadê as pautas do Amazonas? Hoje a gente vê frustradamente uma ONG, não sei de onde, intervir no nosso direito constitucional de ir e vir, que é o da BR-319, né? O asfaltamento da BR-319. Isso é um absurdo, entendeu? Mas assim, assistir isso uma semana depois dos senadores mostrarem que a nossa BR seria asfaltada é mais do mesmo. Era prever que alguma coisa iria acontecer que eles não iam segurar. Então, assim, a gente não tem que convencer, não precisamos convencer que nós temos o direito de exercer a nossa Constituição aqui dentro, que é ir e vir de forma segura. Ninguém lembra da crise do oxigênio aqui, que as carretas de oxigênio ficaram presas na BR-319, né? Ninguém consegue lembrar que para escoar um produto, que o aço chega mais caro aqui, que o cimento, o commodities aqui é muito mais caro, né? A gente tem orgulho de ter um porto de alta segurança, que é um dos poucos do país, que é do Grupo Amage. Mas essa soja que vai ali para a área de Taquatiara, nós não podemos comprar barato, nós não podemos acessar. Então, assim, é uma desconexão absurda, né, no intuito de não fazer o nosso estado se desenvolver. O Hadi tem lado? É esquerda, é centro, é direita, é em cima do muro? Não, em cima do muro jamais. Né, o meu lado, eu sou municipalista, né? Eu não sou nem direita e não sou nem esquerda, eu posso me considerar centro. Eu sou população. Eu sou o que a população precisa. Eu penso nisso, entendeu? Eu tenho medo dessas discussões e assim, eu vejo que há um desvio muito grande desse conceito de esquerda e direita aqui. Ah, tu é de esquerda, tu tem que botar uma camisa vermelha, tu tem que fazer certos movimentos. Ah, tu é de direita, tu tem que botar uma arma na cintura. Então esse extremismo não cabe na minha trajetória. Então assim, eu tenho meu pensamento pessoal e eu acho que está tudo desvirtuado e eu não vou me rotular esquerda e direita porque eu não concordo com esse extremismo que ocorreu no nosso país por conta disso. Agora, Hadi, eu acho que da última vez que a gente conversou aqui, na eleição de 2024, se não me falha a memória, você estudava algo relacionado a ciências sociais, ciências políticas, não era isso? Isso. Concluiu a graduação? Concluindo agora, esse ano. Esse ano. Já com base em tudo que tu estudou, né, democracia, constituição, que tem muito isso, né, nessa graduação, sim, queria a tua opinião sobre essa campanha antecipada para o governo do Amazonas, né? Você citou aí que tem candidato fazendo carreata, que era preciso cobrar mais a justiça eleitoral, né?
Isso acontece diante dos nossos olhos. Isso é só um exemplo, que acontece várias coisas. São, por exemplo, vídeos na internet, né? Antes do período da campanha. Parece assim, que tem um calendário da campanha, mas que não é seguido esse calendário, né? O candidato faz o que quer. Às vezes o candidato, inclusive, vence. Depois que vence, 2 anos ou 3 anos lá no cargo, é que vai ser julgado aquele ato, e aí anula aquela eleição, aí um outro assume no... Né? Qual a tua opinião diante de tudo Eu isso? acho Falta absurdo. pessoal no judiciário. De quem é a culpa? Não, a culpa não é do judiciário, as regras estão postas. A culpa é de quem se desvia das regras. Entendeu? Então eu acho que a Mas culpa. quem tem que fiscalizar? Qualquer cidadão pode impetrar uma ação ou denunciar esse tipo Mas de demora atitude. muito. Já não percebeu? Ó, vou te dar um exemplo na prática. Às vezes a gente ingressa com uma representação no Ministério Público ou no TCE. Leva dias, às vezes meses, para aquela denúncia ali, para aquele denúncia não, para aquele pedido de investigação virar um pedido de abertura de investigação, né? No caso, no Diário Oficial. Demora demais. Eu perco assim eu confesso que eu queria uma passagem para sair, sabe? Mas eu também não queria ir pra um lugar de guerra, não. Mas eu queria ir pra um lugar melhor. Não, eu entendi a tua pergunta. Realmente as coisas no nosso estado deveriam, no nosso país, deveriam acontecer de uma forma mais célere, né? E aí eu me uno a esse teu pensamento para a gente melhorar as questões da saúde, da educação e da segurança também, né? Eu não vejo que, se avizinha aí o calendário eleitoral e as pessoas não estão respeitando, os candidatos não estão respeitando o calendário eleitoral, não estão respeitando as regras para gasto com a eleição, estão viajando, não estão contabilizando esses gastos e, enfim. Mas eu me aproveito essa retórica, essa fala para dizer que a gente precisa acelerar sim os processos, né? Fila de CISREG, é, é, documentação, cara, que absurdo a gente não ter, as pessoas terem problema de agendamento para tirar a identidade, né? Então, assim, eu vejo que ainda há como melhorar com o avanço da inovação e o acesso à solução para esses problemas, né? Mas eu reitero, como eu falei no início da tua pergunta, que o problema não é do judiciário, o problema não é as regras estão postas, o problema é de quem não segue as regras, de quem está levantando a mão, pedindo o braço, andando, fazendo carreata, distribuindo recurso, aí lá na frente quer falar de corrupção. O senhor é corrupto, vai aponta o dedo para quem faz, mas não olha para trás e enxerga o que fez no período de pré-campanha. Na chance que tem de ser honesto, a chance que tem de ser honesto, comete deslizes grotescos. Agora, Radi, nessa entrevista, logo no início, você falou sobre marretada de plástico, né? Essa marretada de plástico, esse comentário seria em alusão ao Salazar? Não, tem essa questão do Salazar, mas eu foquei no voto de protesto, né? A pergunta foi exatamente focada no voto de protesto. No Tiririca, por exemplo. Eu podia ter citado quem sentava na Praça é Nossa. Ninguém que faz piada com uma peruca vai mudar a história de um Estado. Não tem. Não existe isso. Entendeu? E a gente está prestes. Olha, 8 vagas de deputado federal são pouquíssimas para defender os interesses da Amazônia. Aí a gente pega, vai jogar uma fora, porque a gente tá, eu não aceito, eu não gosto de política, todo mundo é corrupto, porque tá lá. Não existe isso. Mas hoje, mesmo sem esses, por exemplo, vou dar nome aos bois, né? Vamos supor que o Salazar entre, né? Tá lá, é um cara polêmico, que fala o que pensa, vai usar o tempo de fala, vai ocupar o plenário. Enfim, se ele for eleito, ele vai ter os mesmos direitos que os outros colegas lá. Mas aí, se eu for trazer para essa realidade de agora, eu, Isaac, não me sinto representado por nenhum dos deputados que estão lá em Brasília. O Radi se sente? Não. Não vai mudar muita coisa. Não concorda? Concordo. Mas eu te falei ainda agora, eu não vejo respeito com a nossa bancada.
Até porque talvez ela não se dê o respeito. Na verdade, eu acho que a população, e aí entra o nós, porque nós vivemos uma democracia onde a maioria dita, né? E aí entra o nós. Eu acho que a gente, como eleitor, não se respeita, né? Que a gente acaba elegendo esses tipos de parlamentares, né? Quando a gente começar a votar de forma consciente eu acho que a gente tem que votar em currículo. Que às vezes a pessoa tem um bom currículo, mas não teve ainda a oportunidade de vencer a eleição. Aí diz assim, vou votar em fulano pra quê? Vou votar em Beltrano, que já venceu, vai vencer de novo, né? Presta atenção, Isaac. O cara passa 4 anos como deputado federal defendendo as suas bases políticas. 4 anos destinando emendas para defender suas bases políticas. Eu sou o mais votado no município tal. O prefeito tal tá comigo e eu vou... Passa 4 anos defendendo... E passa 4 anos esquecendo dos problemas do Amazonas. Ele passa 4 anos pensando como ele vai fazer para se eleger na próxima eleição. E não trabalha pelo Amazonas. Esse é o nosso problema. Entendeu? Hoje tem deputado federal que está instalado, está internado dentro da casa dos seus políticos, entendeu? Só negociando voto. E esqueceram de defender a Amazônia. Passou despercebido uma representação de uma ONG. Não dava tempo de ter despachado com esse juiz federal, com essa juíza federal, tentado defender as nossas... Dava tempo sim, mas estão aqui, andando em cima de caminhonete, instalados dentro da casa dos seus políticos, defendendo os seus votos, esquecendo de defender o que realmente interessa, o seu cargo, né, de honrar o seu cargo. Então, assim, nós estamos prestes a perder uma vaga pro voto de protesto. Eu Só acredito uma? muito. Pro voto, eu acho que sim. Pro voto de protesto, eu não acredito na eleição do Amon, tá? Eu acho que ele também faz parte desse voto de protesto aí, porque realmente não tem como. Ele é uma vergonha pro nosso cenário político hoje. Não acredito na eleição dele, mas a gente tá prestes a perder mais uma vaga para o voto de protesto e ter esse tipo de político no nosso estado que não defende o interesse do povo, defende o interesse do seu capital político. Só acredita que vai ser uma renovação de 50% ou 70%? Eu gostaria que fosse 100%. Eu todo acho mundo que a gente gosta, mas... Eu gostaria de mas ser... puxando para a realidade, não vai ser 100%. Vai ser acima de 50% ou abaixo de 50%? Acho que abaixo de 50%, 40% renova. 40% renova. Então 60% vai conseguir se reeleger. Acredito infelizmente. Que 3 devem ser novatos e 5 devem conseguir se reeleger. Se bem que talvez seja metade. Eu nasci e o Átila já era deputado. Enquanto ele tiver nos pulmões dele, vai continuar deputado, né? Parece. Hadi, eu quero agradecer a tua participação aqui no cenário político. Tá? Para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, eu conversei com o Hadi Júnior. Ele é ex-secretário da Centep e ex-subsecretário de Logística e Infraestrutura da CEMED. Atualmente ele está afiliado ao Avante, está se preparando para sua segunda disputa de eleição. Em 2024 ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Manaus, ficou como terceiro suplente do Avante, um partido que elegeu 6, ou 7, né? 7. Ele obteve 4.609 votos. Agora ele está como pré-candidato a deputado federal. Continua no Partido Avante. Tem o pai, o Hadi Oliveira, não é isso? Hadi Oliveira como pré-candidato a deputado estadual. O pai dele na eleição passada teve mais de 14 mil votos. Se você acompanhou essa entrevista na metade, agora no finalzinho, eu quero te convidar a rever esse conteúdo na íntegra no nosso canal no YouTube, o @TVAM1, ou conferir trechos no nosso Instagram, no @portal Amazonas1. E quero te convidar também a acessar o nosso site, o amazonas1.com.br, que lá você acompanha o que está rolando de política e dia a dia no Amazonas e no Brasil. Até a próxima edição do programa Cenário Político. Obrigado.